Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise de cinema. E dessa vez, ainda no tópico de roteiros, falaremos sobre os 3 atos do cinema. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, vamos começar aqui falando sobre os atos do cinema, que são o que tem a divisão de blocos, né? A repartição de um filme em 3. Isso também é muito o encargo do roteirista, é muito o encargo da escrita propriamente e também da direção. Mas eu creio que a separação formal se dá justamente no roteiro, né? Aqui falando de atos de cinema, a gente tem os 3 atos, o primeiro, o segundo e o terceiro ato. Eu vou explicar cada um deles nesse vídeo. O primeiro ato é o início, obviamente, começa por ele, só que é uma introdução ao mundo do que vai ser o filme. É uma introdução das situações, é uma introdução de como está o personagem. E aí eu também vou entrar no âmbito que vai ser logo após esse vídeo, no próximo vídeo de análise do cinema, que é desenvolvimento de personagem, que vai estar muito relacionado com os 3 atos do cinema. É nele que a gente vai ter o protagonista na realidade em que ele vive, certo? E o primeiro ato é conhecido como a apresentação de situações, né? Apresentação de mundo. E isso é muito utilizado na fantasia. Na fantasia você claramente identifica o primeiro ato, né? Claro, tem também outros assim questões os quais você identifica os atos do cinema. Eu devo dizer aqui que eu tenho nas minhas anotações, eu estava dando uma olhada ali, de que os atos do cinema eles são verificáveis em certos gêneros de filme. Eu estou chegando em um ponto do bloco de análise de cinema que eu estou chegando perto de gêneros de filme e eu vou ter que subdividir isso depois. Mais adiante eu vou falar sobre cada um dos atos de filme em cada gênero de filme específico. Podem ficar tranquilos com isso. E possivelmente gêneros de filme só vai vir para 2025. Pela minha datação, né? Mas, no primeiro ato, como eu falei, que é o introdutório, facilmente se identifica na fantasia. Porém, contudo, entretanto, todavia, uma observação importante, que, para mim, facilmente, a verificação dos 3 atos de filmes é mais perceptível em filmes de terror. Eu falo isso por experiência, assim, de que eu olho o filme, um filme de terror, né, e principalmente Pânico, tá? Pânico é o maior exemplo de identificação dos 3 atos, até porque Pânico brinca com os 3 atos do cinema e, digo mais, Pânico brinca com o 4º ato do cinema, que tem essa exceção que eu vou falar aqui também, de que eles brincam sobre, agora é a hora do plot twist, filmes que quebram a 4ª parede também são muito identificáveis, os 3 atos do cinema, tá? É muito interessante também. Bom, indo agora para o segundo ato, que muitos consideram mais importante, eu digo, é o mais importante. Porque é onde vamos ver o personagem atendendo o chamado, atendendo o seu desenvolvimento e automaticamente desenvolvendo-se ao longo da história. E é onde ele possivelmente destrava-se do seu mundo anterior. É onde vai acontecer verdadeiramente o filme. É onde vai começar os acontecimentos de quebrar a linha da introdução do que foi apresentado no primeiro ato, né? É um forçar desenvolvimento de personagem. O segundo ato de filme geralmente vai fazer com que o personagem esteja em limites muito claros, esteja estritamente interligado ao desenvolvimento. O personagem ele precisa passar por testes, por desafios,
para ele chegar no terceiro ato, que é a resolução da história. É literalmente os 3 atos do cinema, é início, meio e fim. Mas o meio ele é mais importante justamente porque é ali que a gente percebe o andar. Tudo que foi apresentado anteriormente vai ser retomado aqui, tá? Só que numa quebra de linha para um desenvolvimento. É importante destacar isso. E tudo que vai acontecer em frente é posto aqui também. Como assim tudo que vai acontecer na frente? O meio prevê o filme? Quase isso. O meio, ele infere o desenvolvimento de personagem para o personagem enfrentar situações. Que vai ser, obviamente, retomado lá no terceiro ato, mas o segundo ato é preparação de terreno. O primeiro ato é apresentação de mundo, é apresentação de aspecto de personagem. O segundo ato é preparação de terreno. É onde a gente vai pro gran finale e geralmente no final do segundo ato e no início do terceiro ato é que a gente tem os grandes nomes, né, que são chamados de plot twist, que é as grandes reviravoltas. É geralmente entre o fim do segundo ato e início do primeiro. Pode-se ter um plot twist no primeiro ato? Cara, muito difícil de ter. Eu não me lembro agora de um exemplo de ter. Mas no segundo ato começa semi-plot twists de personagens adjacentes e no final do segundo ato, início do terceiro, a gente tem o grande plot twist, né? Que são engrenagens, né? Pra fazer a trama ficar interessante pro final. Plot twist serve pra isso. É uma engrenagem, uma ferramenta que faz com que o espectador tenha o interesse pelo filme até o fim do filme. Né? Que um plot twist, é a virada de trama que chama, tem justamente a função de surpreender o público, de fazer o público ficar com boca aberta, que é geralmente nesse meio tempo, nesse entreposto do segundo ato pro terceiro, né? E também, aqui analisando um pouco melhor num aspecto geral, creio que os plot twists também são muito perceptíveis em filmes de terror, que agora eu vou falar aqui, tipo, revelação de quem era o serial killer, revelação de quem era o verdadeiro vilão. Filme de mistério também é muito fácil de identificar quando o filme está indo para o terceiro ato. Scooby-Doo nos ensinou isso! Scooby-Doo nos ensinou a virada de segundo ato para terceiro ato, né? E também é uma coisa muito engraçada porque Scooby-Doo, os filmes live action, eles são muito bem trabalhados, esses 3 atos do cinema, se for parar para analisar. Inclusive, chuto um 4º ato no primeiro filme. Chuto, né? O terceiro ato do cinema é justamente o que vai trazer a resolução da história, vai trazer a resolução do plot twist, vai fazer com que o protagonista entenda o seu papel, o seu desenvolvimento e que ele fique evoluído no seu mundo, né? E que o mundo, ou talvez o mundo, evolua com o protagonista no terceiro ato. É muito interessante isso, principalmente nos filmes de fantasia. Crônicas de Nárnia é um exemplo, principalmente o primeiro Crônicas de Nárnia. A gente vê esse terceiro ato, Nárnia evoluindo com os protagonistas. É interessante pensar nisso. E agora? Tu falou dos 3 atos, Murilo. O que seria o 4º ato? O 4º ato, eu só vi um filme trabalhar o 4º ato excepcionalmente, que é Pânico 4. Pânico 4 trabalha o 4º ato do cinema. O 4º ato do cinema não é tão comum, tá? Tanto é que eu nem sei se a maioria já ouviu falar do 4º ato do cinema, mas o 4º ato ele pode sim se referir a uma extensão ou um epílogo que adiciona uma camada extra narrativa depois do terceiro ato. Muitas vezes esse 4º ato ele resolve subtramas ou fornece o fechamento mais completo. Pânico 4 tem um 4º ato. Porque o terceiro ato de Pânico 4
é na casa. Aí, quando pensa-se que a vila venceu, encerra-se ali, né? Encerra-se o terceiro ato. O quarto ato é o hospital. Porque aquela subtrama envolvente ali, tudo aquilo é extra, sabe? Extra ao terceiro ato. E é muito interessante também pensar que cenas pós-créditos, claro, vêm depois dos créditos. Mas seria se as cenas pós-créditos não viessem depois dos créditos. Tipo, se terminasse a história de um personagem e logo depois desse em outro local um personagem lá falando e tipo, eu vou me vingar de John Wick, não sei o que, por exemplo. Seria um quarto ato. Entende? É um epílogo, basicamente, que serve para dar continuidade, geralmente, aos filmes, se for parar para analisar. E muita gente não utiliza o termo quarto ato. Como eu disse, muita gente utiliza o termo pós-créditos, que é o termo correto, querendo ou não, porque vem depois dos créditos, normalmente, essas cenas. Mas, se não viesse depois dos créditos, seria um quarto ato do cinema. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês. Até a próxima.